Muito boa noite a todos que estão entrando, você que está assistindo a gravação. Essa é uma live que está sendo gravada dia 30 de maio. Ela é sobre homeopatia e eu vou fazer a live junto com o Dr. Eduardo, que é meu marido. O Dr. Eduardo entrou como uma feia. De novo? Como é que eu saio? Me expulsa. Não, eu não estou te chamando, você precisa sair daí. Então eu vou aguardar a entrada do Eduardo. Enquanto isso, eu vou dando boa noite a todos. E vamos relembrando que hoje tem um tema específico, mas o grande intuito da live é que vocês nos tragam as dúvidas e a gente vai conversando. O Eduardo entrou agora. Vamos lá? Entrou? Entrei. Tô com um transtorno de dupla personalidade. Então, boa noite a todos. Obrigada pela paciência aí da gente conectar. Hoje a gente vai conversar sobre, na verdade é um convite, né? Você que está procurando uma medicina diferente do que comumente se usa, né, no dia a dia de hoje, a gente convida você a vir ouvir um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. Mas já deixando aqui esse pedido de sempre, que é, vamos deixando aqui as dúvidas de vocês para a gente ir conversando, para a gente interagir, né? O grande objetivo é a interação, né? Eu queria só que o Eduardo falasse, fala alguma coisa para todo mundo me contar se está tudo bem com o nosso som, por favor. Se vocês puderem colocar, se tiver tudo bem, põe sim, se não tiver bom, põe não. Fala para mim a mesma coisa para o pessoal falando se seu som tá bom, por favor. Tudo bem, Sandra? Não sei se eu trago para cá. Som e imagem ok. A Nath entrou também, a Valéria. Tá. Então tá bom. Então, obrigada. Já mandaram? Já tô mandando aqui. Então hoje a gente vai conversar sobre... Andréia. Obrigado, Andréia. Sandra, tudo bem. Sobre a visão vitalista que a homeopatia traz, né? Então é um pouco diferente existem várias medicinas, né? A mais tradicionalmente usada no dia a dia é a alopatia. Então a gente vai sempre estar fazendo esse paralelo das duas medicinas, né? Então qual é a diferença da medicina que é comumente usada, que é a alopatia, e da homeopatia, né? Então a alopatia, ela enxerga o indivíduo em partes, né? Então, se ele tem uma dor de cabeça, a gente vai tratar a dor de cabeça, se ele tem uma dor no estômago, a gente vai tratar o estômago e assim por diante. Então a gente diz que é uma medicina mecanicista. E a homeopatia, ela trata o indivíduo de forma completa, integral. Então, por mais que ele tenha uma dor de cabeça, eu não vou tratar somente a cabeça. Eu vou tratar todas as queixas que estão envolvidas com aquele contexto. Por isso que a gente fala que a gente trata de forma integral. Quer falar alguma coisa? Acho que é repetir, né? Acho que a gente vai repetir que é o jeito que a gente enxerga a vida, né? Então, não é só o indivíduo que funciona como um todo, né? Acho que a sociedade, enfim, a gente vai enxergar o todo em tudo, na verdade, né? Então, a medicina, a expressão nossa, né, do curar e de como a gente gosta de se cuidar, né? E quando a gente consegue cuidar do outro, né? Talvez com essa pretensão, né? Que acho que na verdade sempre é uma via de mão dupla, né? Um cuidando do outro. Sempre é com essa visão, né? do todo, né? Então, acho que a visão mecanicista, eu acho que ela é mais prevalente, porque a sociedade, né, pensa dessa maneira, né? Tudo especialidades, tudo compartimentalizado, toda a ciência baseada
em pormenores, enfim. E é claro que isso existe, isso precisa ser contemplado, né? Como a gente sempre fala, não é que a gente está no outro lado da moeda apenas, né? A gente só quer ver a moeda inteira, né? Tem a parte material e a parte não material, né? Não ficar nem só de um lado nem só do outro, né? Tentar enxergar aí como um todo e não com autoconhecimento, não que a gente tenha muito, mas enfim, com o básico do autoconhecimento a gente tem que entender que os nossos óculos, eles não servem para todo mundo, literalmente, né? Então, se eu estou presbíope hoje, para o outro que tem miopia não adianta, para o outro que precisa de um óculos escuro porque tem uma sensibilidade à luz, não adianta. Então, cada um precisa de um óculos, cada um precisa de, né? Tem que ter enxergar aí essa individualidade, né? E o que você falou de enxergar O todo, sempre, né? Até na sociedade, né? isso. É Fala um uma visão pouquinho. de mundo, né? Então, acho que a gente pode fazer vários paralelos, porque na verdade a cidade ela é construída por humanos, né? E, e a cidade é construída, se a gente for ver, é para facilitar a nossa adaptação, né? Adaptação biológica, comportamental. A gente às vezes não se dá muito conta disso porque a gente vai vivendo e, né, não para pensar. Mas se estivesse na natureza, a gente ia ter que sair em busca de água, separar um local para dejetos, enfim. Então a gente acaba construindo, né, a cidade toda para essa adaptação mais fácil, que é uma vantagem. Existe aí uma vantagem, mas tem desvantagens também, né? Essa densidade demográfica da cidade não tá, acho que não tá tão saudável. Acho que a gente precisava repensar, né, esse modelo. E acho que a medicina homeopática também faz isso, né? A gente tem vários tipos de células, mas não adianta a gente achar que uma célula só sobrevive, né? Até na cultura de células, se você não colocar, por exemplo, uma célula, se você tentar cultivar uma célula neuronal, se você vai precisar de alguma célula do tecido conjuntivo ou que seja correspondente, né? Que, né, um astrócito, enfim. Então, um depende do outro, as células dependem uma da outra para funcionar, né? Para a gente ter essa unidade que tem como finalidade a nossa vida, né? Então fica bem complicado a gente ter uma visão só mecanicista, né? A gente também tem visão mecanicista, né? Se tem uma fratura e desalinhou, não adianta só dar medicamento, né? É mecânico, né? Tem que alinhar, reduzir, enfim. Então, acho que é isso. Então essa história né, que o Eduardo falou aqui, então o corpo ele tem células, as células são individuais, mas elas interagem, né? Então o organismo funciona como um todo, né? É o todo funcionando junto, né? E assim também somos nós no meio ambiente, né? Então a gente interage com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente interage com a natureza, com o clima, com a temperatura, né? Enfim, com todo esse contexto que está ao nosso redor. Então, não adianta a gente simplesmente conversar sobre a dor de cabeça do indivíduo. A gente tem que saber tudo que está ali relacionado, né? Então, se o paciente entrar em contato conosco, Soraya, eu estou com dor de cabeça, né? A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Então, se ele me falar só que ele está com dor de cabeça, eu não vou conseguir medicá-lo. Eu preciso saber como é que está esse humor dessa pessoa. Porque se ela tiver quietinha, né? Vai ser uma medicação. Se ela estiver agitada, vai ser outra medicação. E o que, que piora essa dor? O que, que melhora essa dor? Em que ambiente que ambiente que você busca na hora que está com mais dor, né? Para aliviar? É um ambiente quente, um ambiente frio, um ambiente fechado, um ambiente aberto? Então, tudo isso vai influenciar na escolha da medicação. Por isso que a gente fala que a gente trata o todo. Então, é muita coisa influenciando o indivíduo, né? Você quer completar alguma coisa? Não, como a gente sempre fala, na própria anamnese a gente já vai estimulando o autoconhecimento, né? Perguntando, né? Perguntando o que mais, como é, como não é,
que você gosta, o que não gosta, o que faz bem, o que não faz, o que faz mal. E pra gente é muito rico, cada um, né, que entra, a gente também é espelho nosso, né? Então a gente também vai se autoanalisando, né? É uma troca bem rica, né? E aí, no começo, né, a gente sempre comenta que o paciente chega com essa dificuldade de se expressar, de se observar e se expressar, porque ele não está acostumado, né, com essa observação que a homeopatia convida para que seja feita, né, essa nova visão de vida, né, que muitos não têm. Mas, vamos continuando, né, como é que funciona ali a consulta homeopática, né? Como é que a gente escolhe esse medicamento? Foi uma pergunta que nós tivemos há um tempo, né? Puxa, mas como é que vocês pegam todos esses sintomas e encontram aí uma medicação, né? Então, o paciente chega em consulta e conta, a gente pede para ele trazer tudo o que ele acha importante, né? Por mais que traga a listinha, a gente pede para ele trazendo o que é mais importante, porque a listinha é importante, não estou falando que não é importante, mas o que é importante é a consulta, porque na consulta ele vai trazer o que realmente está importando a ele naquele momento. Que susto que eu levei. Caiu alguma coisa. Caiu alguma coisa aqui. Acho que fechou a janela. Eu me perdi um pouquinho. Então, ele Na anamnese, na anamnese ele traz para a gente todas as queixas que são importantes e todas as interações, né? A família, o trabalho, o dia a dia, enfim, tudo que está envolvido ali com o paciente, né? E a gente vai anotando todas as queixas desse paciente. Depois que a gente tem todos esses sintomas, a gente vai buscar a medicação que vai cobrir essas queixas do paciente. Então, se vocês virem o médico por alguns momentos quietinho, parando para pensar, refletindo, é porque ele está indo buscar nesse livrinho, estou brincando, né? Desse livrinho só para brincar, a medicação que é mais indicada para aquele caso. Então, esse livro a gente chama de repertório, né? Só um minutinho que o Eduardo está recebendo algumas ligações, por isso que ele está um pouquinho fora. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês. Então, a gente busca nesse compêndio aqui as queixas que o paciente nos traz. E a gente vai observar que alguns medicamentos cobrem aqueles sintomas do paciente. E aí, o que a gente faz? A gente pega essas medicações que a gente selecionou, que achamos que é mais adequado para aquele paciente, e a gente vai para o outro livro, que não é só esse, existem vários livros que a gente consulta, para ver se aquela medicação que eu escolhi bate realmente com aquelas queixas que o paciente nos trouxe. Então, esse momento de escolha da medicação, o paciente às vezes assusta, né? Que a gente fica um pouco quietinho, porque a gente está pensando ali, raciocinando que medicação a gente vai escolher. Deixa eu chamar o Eduardo novamente aqui. Voltou. Pronto. Então, o paciente ele fala, puxa, será que o caso está complicado? Será que o doutor Eduardo está quieto assim porque meu caso é muito difícil? Não, não é isso, né? Que realmente a gente tem que ter esse raciocínio durante a consulta. Então, às vezes a gente fica ali um pouquinho interiorizando o raciocínio, né? Procurando, às vezes a gente faz também online, esses livros às vezes tem um acesso online e a gente também consegue fazendo isso durante a consulta. Então eu queria que vocês entendessem, né? Esse contexto do lado de cá da consulta. E o Eduardo falou assim, a homeopatia é uma visão de mundo, né? Não é só de medicina. E essa visão de mundo nós temos, né? O Eduardo e eu, nós também acreditamos nessa visão de que
tudo interage, né? Nós interagimos com o meio e que a gente precisa ser tratado como um todo, e por isso que nós também somos pacientes, né, da homeopatia, porque acreditamos, né, nessa visão diferente de mundo. Quer trazer, Não, acho que completar alguma coisa da consulta? não, acho que é isso mesmo. A consulta é um convite, né, pra gente, para o autoconhecimento dos dois, que nem eu falei, né? Cada paciente que entra, pra gente é muito interessante, né? Infelizmente, como dizia o Dr. Galvão, infelizmente para vocês, vocês sempre vão no mesmo médico. Mas todos os dias a gente encontra cada um de vocês, a gente tem uma oportunidade de conhecer coisas novas, experiências novas de vida, né? Enfim, pra gente é gratificante demais. Eu vou fazer aquela pausa, vou dar uma lidinha aqui, né, nos comentários. Boa noite a todos. O pessoal foi dando boa Ó, o Lourdes noite. passou e falou: boa noite, meus médicos preferidos. Eu só tenho um irmão, é o meu irmão preferido também. É brincadeira. Peraí, eu tô ainda no boa noite. Minha mãe mandou um beijinho, beijo, mãe. Mas eu quero falar que eu amo meu irmão, né? É uma brincadeira, mas meu irmão é espetacular. A Vanessa escreveu assim: a sociedade exige que a gente pertença a ela. Eu tenho dificuldade de observar e exercer a individualidade. Quem falou? A Vanessa, ainda precisamos aprender muito sobre esse equilíbrio. A sociedade exige que a gente pertença a ela. Verdade. Eu tenho dificuldade de observar e exercer a individualidade. Na verdade, ninguém é sozinho, né? A gente a gente tem que ter essa interação, né? O pensamento, né? A gente vai conhecendo coisas novas. O nosso cérebro ele vai fazer, nosso cérebro, enfim, né? Para quem acredita, a alma, enfim, não importa. A gente vai adquirindo conhecimentos novos com as ferramentas que a gente tem e vai fazendo comparações, né? É isso que traz esse conhecimento. Então, quando a gente é bebê, a gente tem o reflexo de sugar. Então, você vai sugando tudo, porque é uma ferramenta que você tem, que é um reflexo instintivo. E você vai sugando o cobertor, você vai sugando o dedo, você vai sugando tudo, e por um reflexo você começa a adquirir algum conhecimento, né? E aí mais para frente, quando a gente, né, depois da adolescência, principalmente, que a gente começa mais essa interação, né, sai mais da família e começa essa interação, a gente, essa diferenciação entre o que é a gente e o que é o outro, ela é difícil mesmo. Principalmente quando é uma coletividade, né? Tem um poder muito grande sobre a gente. E é normal, viu? É normal. A gente demora para ser menos reativo e ter um autoconhecimento. É a vida inteira, na verdade, né? E ter um autoconhecimento suficiente para falar: não, isso aqui é meu, isso aqui é do outro, isso aqui. Essa diferenciação que lá na infância, quando a gente é bebê, a gente começa, porque lá no começo as coisas, os objetos só existem enquanto a gente está em contato com eles, né? Então o mundo só existe aquilo que está à nossa volta e a gente está em contato com ele, até a gente ganhar isso, né? Essa capacidade da gente entender que eu sou eu, o outro é o outro e que, né? Todos têm que ser respeitados, né? Às vezes a gente não consegue isso nem quando a gente está mais velho, né? Esse egoísmo todo que a gente enxerga, eu acho que é um pouco falta disso, né? Empatia, enfim. São sentimentos mais elevados que o Maffei, uma parte do livro dele, ele comenta que são esses sentimentos mais elevados que fazem com que o indivíduo fique mais equilibrado, né? Porque a finalidade, né, a intenção importa muito quando a gente vai, vai tomar atitudes, né? Então, é difícil mesmo, não é só você não, acho que é todo mundo. E dizem que a vida só começa aos 40 porque eu acho que
depois dos 40 que a gente para de ser um pouquinho mais reativo, reativo a gente é a vida inteira, né? Quando a gente reage sem pensar, sem ter conhecimento, né, do que a gente, de como a gente é. Mas eu acho que é depois da meia vida mesmo. Até então a gente, eu acho, né? Acho que mas é difícil mesmo. E às vezes mais tarde, né? E algumas partes nossas continuam na sombra, inconscientes, assim, a vida inteira. É a cruz que cada um carrega, né? Tá papo cabeça, né? Essa live. Mas acho que é isso. Acho que tá tudo normal. É difícil mesmo. A Valéria escreveu assim: faça a listinha para não esquecer. Eu acho que. Desculpa, Du. Não. Que listinha que eu. Lembra que a gente estava falando assim, na consulta é importante o paciente ir Ah, trazendo. então, a listinha ajuda, mas atrapalha às vezes, né? A listinha tem os dois lados. Eu acho que o legal dela é que a gente vai se observando. Então, na hora que a gente está anotando ali, a gente acaba se observando, né? Então, eu vou escrever ali para o doutor Eduardo que eu tive, né, uma dor no estômago quando eu comia aquele tipo de comida, principalmente naquele horário, após fazer tal coisa, piorou. Então, eu acho que ela te convida à observação, né? Mas eu, Soraya, não sei como é o Eduardo, eu sempre peço para guarda a listinha no primeiro momento. Vamos conversar. Então, a minha consulta geralmente é essa conversa. Depois, se quiser... A doutora Soraya é mais simpática, entendeu? Então, pra ela é mais fácil fazer isso. O que você faz? Não, pra mim é uma coisa mais sistemática, né? Pra você ser mais simpática, mais comunicativa. Aí eu acho que a conversa vai mais... Flui? Flui melhor. Não é assim, né? Ai, ai. Mas a gente vai conversando e o paciente assim vai sim. trazendo. Assim E sim. depois, no final, acho que vale a pena aí consultar a listinha, né? Pra Pra ver depois se não esqueceu não nada, esquecer né? nada. Mas tira um pouquinho da espontaneidade, né? E é importante essa espontaneidade, a ordem que vocês falam as coisas, quando tá sendo uma coisa mais livre, menos elaborada, preparada, é importante pra gente, né? Muito importante. Quando a gente prepara, a gente às vezes já usa alguns mecanismos de defesa, vou falar esse negócio que me dói um pouco só no finalzinho, quando estiver indo embora. Todos nós, viu? Eu também. Pra falar menos. Falar menos, tipo, tá quase acabando a consulta, você fala, então, lembrei uma coisinha, né? Aquele podre que a gente não quer que ninguém saiba, mas sabe que tem que falar, né? Aí sabe o que a gente faz? A gente pega a receita, rasga, E começa tudo de pega novo. outra. E fala, tudo bem, eu também faço isso. Muitas vezes acontece isso, né, Du? A gente está fazendo a consulta, aí já decidiu a medicação, fez a receita, na hora que você vai entregar para o paciente vira, mas olha, faltou uma coisinha. Que é o mais importante, né? Que é o mais importante da consulta. Mais profundo, aquele sintoma mais profundo, ou assim, que induz uma certa vergonha, né? Aí a gente pega e fala, rasga e fala, vamos mudar. A Lourdes falou, boa noite. Você já leu, né? Boa noite, meus médicos preferidos. Obrigada, viu, Lourdes? Tá precisando conhecer mais médicos. Não, brincadeira. Eu sou possessivo, não vai conhecer mais ninguém. Tem ciúmes dos pacientes dele. Será que Deve ser Deve ser Mônica, né? Ela fala, assusta mesmo. É aquela hora que a gente fica em silêncio, né? Então, o paciente acabou de falar, a gente está pensando, aí o paciente fica em silêncio, a gente fica em silêncio, fica aquele silêncio na sala, né? Então, por isso que eu trouxe essa ideia hoje para vocês entenderem que esse silêncio... Aí o repertório tem aquelas marcações tipo da Bíblia, né? Aí já tem paciente que é mais... tem um bom humor, ele fala assim, nossa, o caso tá sério mesmo, hein, doutor? Tá consultando a Bíblia? Já ouvi algumas vezes. Essa eu não tinha ouvido, são essas marquinhas aqui, né? Da divisão do anatômica, corpo, né? A Cida fala boa noite. Vamos continuar aqui na leitura, a gente já volta a conversar, tá? A Nath escreveu assim: depois, se formos atendidos por outros médicos que não sejam homeopatas, não vão nem querer ouvir a gente.
Não é que assim, tem algumas coisas que são estranhas, né, para o médico alopata. Eu lembro que quando eu era alopata, muitos pacientes falavam que sentiam uma sensação de bola no pescoço. Hum, E era engraçado, né? Porque na alopatia, se você falar que você tem uma sensação de bola no pescoço, o médico vai olhar para você e vai falar: tá bom. Tudo bem. Segue. se ele palpar, não tem nenhum problema aqui na sua tireoide, não tem nenhum problema aqui na sua garganta, nessa região, vai para ser mais objetivo, ele vai olhar para você e vai falar: e E às daí, vezes não né? é nem porque não se importa, que às vezes não Não, tem porque não instrumento. cabe. Isso, não tem instrumento, né, para lidar com. É, porque Ou não cabe. encaminha, né? Ou encaminha para o psicólogo, né? E para a gente isso é importante, né? Uhum. Então, realmente vão ter algumas queixas que para a gente é muito importante. Mesmo aquelas coisas que você vai falar, nossa, mas eu vou falar isso mesmo para a doutora? Sensação de teia de aranha no rosto, Ixi, é isso. né? Então, tem algumas queixas que para vocês podem parecer meio nada a ver, mas que para a gente é muito É importante. porque pra gente importa bastante na individualização o que é peculiar, né? O que individualiza. Né? Um alopata, se escutar isso, ele vai falar, nossa, esse pessoal viaja demais. Né? Vamos parar aqui nesse seu comentário. O que é peculiar, Dom? Vamos explicar melhor isso. Peculiar é o que individualiza, né? Então, se todo mundo tem cinco dedos. A pessoa que tem 6 dedos, né, já é bem diferente da maioria, né? Vamos trazer um sintoma. Então, não, esses que você falou acho que são bons. Então, são poucos medicamentos que têm o potencial de produzir a sensação de teia no rosto, ou uma gota de água escorrendo pelo couro cabeludo, sem ter água, claro. É como se tivesse um feto se movimentando no abdômen, é claro, sem estar grávida. Então, alguns dos medicamentos têm uns sintomas bem peculiares, assim, que é claro que não são todos os pacientes que vão falar, mas quando, né, o paciente relata isso, você não obrigatoriamente vai dar esse medicamento, mas a chance é grande, né? Se escolher esse. Legal esse comentário, eu acho. Eu acho que é Mônica, tá? É muito bom mesmo. Quando o paciente entende essa parte, porque eu demorei um tempo para entender isso, e quando entendi, começou a dar certo para mim. Então, eu acho que ela está comentando aqui da parte da observação, né? E aí, eu completo até que isso ajuda muito na consulta, mas ajuda muito na sua vida, né? Então, eu comento muito isso, principalmente para quem começa a se tratar na homeopatia desde pequenininho. Porque aí ele já vai fazendo as escolhas baseado no que gosta, né? No que faz bem a ele, né? Então, Dá uma liberdade maior, né? A gente repara que tem uma liberdade maior até psíquica, né? muito bom. Vamos continuar aqui, André, boa noite. Vanessa. A gente não sabe se é algo nosso ou influência do meio na hora de se auto-observar. Então, tentar fazer uma analogia aqui. Sabe o diapasão? Quando, né, o diapasão a gente sabe com que frequência que ele vai vibrar, né? E se a gente afina a corda do violão direitinho, na hora que você faz vibrar o diapasão, ele faz, por ressonância ali, vibrar a corda, né, que está afinada. Então, importa, mas não importa se vem do meio ou se é seu. Claro que importa, mas o fato é que você tem predisposição, né, para ser influenciada pelo que está acontecendo, né? Se não existe uma ressonância entre o externo e o interno, é claro que tudo tem limite, né? A gente já falou o exemplo aqui de uma bala, né? Um ferimento por arma de fogo vai pegar qualquer um, né? Mas quando não é tão intenso assim, aí depende muito da predisposição, né? Então, uma vez eu já ouvi uma pessoa falar assim, é claro que todo mundo fica irritado quando tem alguém gritando o tempo inteiro na sala. É claro que não, né? Um vai ficar irritado, outro vai ficar triste, outro vai ficar com dó, outro vai dormir, outro vai Ignorar, vai rir, pôr o fone. outro vai rir.
O ignorar sou eu. E Não vai. colocar o fone. Não, é brincadeira. Cada um vai reagir Cada de um uma vai reagir forma. de uma maneira, né? Então, é que a gente brinca aqui em casa que ela é emotiva e eu sou psicopata. A gente já fez essa brincadeira, né? Do Então, foco na live. então Vamos vai, lá. vamos lá. A Andrea colocou agora uma boa pergunta para você. Então vamos A lá. Andrea, Não ela faz escreveu, pergunta muito difícil, André. ela, Vai. ela escreveu assim: já peço desculpas, Tá bom, como ela me conhece, mas né? gostaria de saber um pouco a opinião médica sobre essa nova onda de transmissão do Covid. Do Covid? Então, o Não, Covid posso te pedir? pode. Explica as ondas do Mafei. É, isso que eu ia falar. Obrigada. Então, o que está acontecendo, né? Parece, né? Porque só Deus sabe, né? No futuro aí. Mas o que parece que está acontecendo, pela experiência do que, né? Do que a gente estuda e do que já passou, né? Das outras pandemias, geralmente, isso é de livro, né? Essa primeira parte. Então, as pandemias, as epidemias têm três fases. A primeira é a pior, né? Então, por quê? Porque os indivíduos predispostos àquele agente novo, né, que induz uma moléstia, os pacientes, as pessoas que são mais geneticamente, né, falando, mais ou menos 5 a 10% da população, geralmente 5%, entre 5 e 10% da população tem uma predisposição muito forte, que a gente chama de homozigoto. Uns 80 e pouco por cento da população é heterozigoto. E uns 5, 10% é refratário, que a gente chama. Eles não vão pegar. Ou porque não tem receptor suficiente para o bicho entrar, pro bichinho entrar na célula, ou é porque eles já produzem alguma substância aleatoriamente que mata, né, o vírus. Então, 5, 10%. Mas o recheio é heterozigoto, e aí a predisposição é condicionada, ou seja, tem que ter tido um resfriado para depois ficar ruim, ou tá malnutrido, ou dormiu mal, enfim. Precisa de alguma coisa que enfraqueça o indivíduo para ele adoecer, né? Ou o que a gente está sabendo aí nos grupos de risco, né? Obesidade, diabetes, doença pulmonar prévia, né? Então esses são os indivíduos que adoecem gravemente, mas porque já tem uma patologia de base. Então, quando o vírus chega, ou algum outro micro-organismo novo qualquer, na primeira vez que a população, como coletividade, entra em contato, esses indivíduos que são bem predispostos, não importa a idade, não importa nada, a letalidade é mais alta, ao contrário. Ao É. contrário. Então, o que a Soraya está mostrando é que a gente tem que lembrar que os nossos cromossomos eles vêm em dupla, né? Então tem os alelos. O gene, cada gene corresponde a uma característica, né? Mas a gente tem dois cromossomos, então tem os alelos. Então, quando é igual, a gente chama de homozigoto. Quando é diferente, a gente chama de heterozigoto. E aí a gente, né, como se fosse uma fábrica. O heterozigoto pode produzir esse produto ou esse daqui. O homozigoto vai produzir esse daqui porque só tem duas ferramentas iguais, vamos dizer assim, dois livros iguais. Então, quem é homozigoto para moléstia, esses vão adoecer gravemente ou, infelizmente, falecer. O do meio, que é heterozigoto, ele adoece gravemente se ele está no momento, né, fragilizado, que é a predisposição condicionada. Então tem a predisposição muito grande, que é aquele pessoal jovem, que infelizmente vai a óbito. Depois tem o pessoal heterozigoto, que adoece gravemente se for do grupo de risco, idade, obesidade. Né? E tem o pessoal que não fica doente, pode entrar em contato, e não é que ele faz imunidade, ele não toma conhecimento. Porque se ele já produz uma protease ou alguma substância que mata o vírus, aleatoriamente, né, ele não vai nem tomar conhecimento. Ou se ele tem pouco receptor, né, também a chance de sobreviver é bem maior. Agora,
Então, a primeira onda, né, ou ondas, enfim, mas a primeira fase é epidêmica porque tem todo esse pessoal que é muito predisposto, que infelizmente vai né, a óbito ou fica muito grave com sequelas. No segundo momento, também é grave, né, mas são sintomas. No Covid especificamente, como a gente fez o isolamento social, o isolamento, e eu sou a favor para não, né, não estourar o sistema de saúde, que já é precário, mas a segunda onda foi grave também. Se a gente for ver, né, os gráficos lá da Organização Mundial da Saúde, a segunda onda também foi bem importante, porque alguns indivíduos não tinham entrado em contato com o vírus ainda. Agora, e cada região do globo fica numa fase diferente também, tá bom? Porque as semanas epidemiológicas são diferentes. Então, qual foi o caminho mais ou menos do vírus? Começou lá na China, no Oeste Pacífico, depois Europa, Estados Unidos, Américas, né, enfim. E aí depois ele começa a fazer o caminho de volta. Então, algumas semanas atrás, né, a gente viu aí que o Oeste Pacífico teve uma onda maior. Em geral, quando, né, o micro-organismo consegue dar aí a volta inteira, é quando a gente começa A volta inteira aí do do globo. globo, né? Essa geração do Homo sapiens, que somos nós, já foi, a grande maioria foi exposta. Então, por isso que é fase de imunidade, né? Então, é imunidade de rebanho. Então, a probabilidade, não sei se é isso que vai acontecer, porque tem as variantes, etc, né? A probabilidade agora é os casos serem cada vez mais fracos, né? E em menor quantidade, se não surgir alguma coisa diferente. E por quê? Porque a espécie está mais resistente, né? Então a gente fica falando muito da virulência, a gente esquece do ser humano, né? Então, enfim, essas cepas novas são muitas vezes mais transmissíveis e os quadros que a gente está observando agora, que cresceu de novo, né? Mas é uma sinusite, na maioria, claro que tem gente que fica grave ainda. Mas se não faz um quadro de sinusite, vias aéreas superiores, uma gripe, uma gripona, uma diarreia. Alguns ficam um pouquinho pior, fazem uma bronquite aguda, né? Uma laringotraqueite aguda, enfim. Você falou um comentário interessante. As pessoas ficam pensando só na virulência e esquecem do indivíduo. Então, volta aqui para a homeopatia. A gente tem que enxergar o todo. Todo. Então, quantas pessoas vocês não conheceram que teve ali o exame de Covid positivo e não teve nenhum sintoma, que é o que o Du falou ali, que são os assintomáticos, né? Então, não adianta olhar só a virulência, tem que olhar para cada indivíduo, né? Cada caso para cada indivíduo. Os assintomáticos, que a Andrea gosta de coisa mais profunda, os assintomáticos podem ser os refratários, que não tomam conhecimento do vírus, ou podem até ser indivíduos heterozigotos, mas que fazem a forma subclínica que uma fez chama de reação normérgica. Ele não toma conhecimento, ou faz sintoma muito frustro, ou nem se dá conta que fez imunidade, né? Então, só para a gente falar que tem os dois tipos aí, porque tem muita gente assintomático. Então, né, vão falar, podem pensar, não, 5% não, é mais, porque um monte de gente fica assintomático, né? E entrou em contato com o vírus. Então, tem o pessoal que não faz imunidade porque é refratário, e tem uma boa parcela da população aí dos heterozigotos que faz sim uma reação, mas sem sintomas, né? Que a gente que uma fez chama de reação normérgica. Faz imunidade, mas não tem sintomas. Falta 5 minutos, podemos. Vamos terminar? Encerrar. Não, eu quero terminar de ler as. Tá. Então, a Vanessa falou assim: estou chegando perto de começar a vida. Chegar aos 40. Chegar aos 40 faz muito bem para a saúde, viu, Vanessa? Quem tem coração bom, né, desde o começo já tá. Não, eu sempre falo para as pessoas, né? Depois dos 40 a gente se importa com o que realmente importa. Então faz muito bem passados 40. Legal saber que o Maffei também considerava essa parte dos sentimentos. Genial. O Maffei tem um capítulo no livro dele. Ele trabalhou muito tempo no Juqueri, né? Então... Ele ficou muito tempo no Juqueri e ele entendia muito de psiquiatria. O capítulo dele
Fisiopatologia das funções psíquicas é curto, mas ele é muito denso, porque ele teve muita experiência, né? O Juqueri, para quem não sabe, é um hospital psiquiátrico aqui perto de São Paulo, né? No Franco da Rocha. A Valéria completa. E depois fala as coisas que nem pensei, além da listinha lá. É Né? verdade. Eu achei a doutora simpática mesmo. Obrigada. Doutor Eduardo, você é ótimo. Só de ouvir as nossas queixas já faz toda a diferença. Que Legal. lindo. E para mim é muito salutar quando vocês vão também, porque espero que vocês tenham o mesmo prazer de estar comigo que eu tenho com vocês. Acho difícil, mas... A Cida cuidando de você aqui. Os dois são muito simpáticos. Amo você. Obrigado, Cida. Tamo juntos. A Mônica, que eu tô deduzindo que é Mônica. Eu passei no psicólogo e não consegui falar nem metade que eu falo na consulta do Dr. Eduardo. Mas depois você precisa aprender Que bom, né? Isso é muito bom. Tem que completar a frase. Desculpa, é que eu ia falar de você, daí eu parei. Também tem essa interação com o psicólogo, que é muito importante, né? Verdade. Verdade, a gente deixa o pior pro final. Eu também. Pelo amor, ficar falando dos defeitos, né? É Mônica, Mônica. Legal. Santa paciência tem, doutor Eduardo. Não tenho, não. Há controvérsias. E é agonizante esse silêncio, a Cida falou. Agonizante e agonizante. Estava certo. Escrevi errado, ela falou, mas estava certo. Eu às vezes esqueço de falar algumas coisas. Marlene, quando isso acontece, geralmente o que você levou é o que é importante. Então fica tranquila. De qualquer maneira, manda mensagem para perguntar. A Lutz comentou só que é verdade, mas aí eu já não lembro mais qual é o contexto. Cida. Eu vou ler, mas o médico alopata é muito grosso. Depende do médico, Cida. Nós temos muitos amigos muito legais. Muito legais. Eles são monstruosos quando acontece de ir lá. Não. A gente não pode generalizar. Obrigado. Até porque alguns médicos precisam ser assim. Um cirurgião não pode ficar conversando, né? Depende do temperamento. O cirurgião precisa ser assim, vamos e pronto, vamos resolver. Então, cada um, né? Vocês são muito simpáticos, nos ouvem com toda a dedicação. Realmente a gente gosta. Mas sempre esqueço algumas coisinhas. Acho que é normal, né? A gente também esquece. Boa noite. O que devemos fazer num caso que nos preocupa e não conseguimos falar com o médico? Tipo febre alta, dor. Tem que ligar até a gente atender. Não, pode marcar uma consulta, né? Nesses casos, como a gente está tendo um aumento, né, de procura, o que a gente está sugerindo é assim, realmente, nesses casos, marque a consulta, entre em contato com a secretária e marque essa consulta, porque aí a gente tem a certeza, né, de que não vai deixar de atender, né? E até chegar lá no consultório, liga até a gente atender. Quem dera eu pudesse ter, a Cida falou, né? Quem dera eu pudesse ter começado a homeopatia desde pequeno. Eu seria 100% melhor. Seria um sonho. Não Cida, existe uma frase que eu sempre falo assim. Tudo acontece no seu momento. Esse é o seu momento. Tá? Então a sua hora era essa. O Rick falou boa noite. Cada um vai ter uma reação. Isso aí, cada um é individualizado, né? Sobre o Covid, penso que a homeopatia ajudou bastante. Eu também penso isso. Ricardo, né? É o Rick Barros? Sempre você fala, dele. Nós temos um grupo aí de 10 médicos, né, Dom? Por aí. E nós tivemos uma excelente experiência com o Covid, viu? Tanto ajudando aí, né, na prevenção de casos graves, quanto no tratamento de quando as pessoas tiveram o Covid, né? Então, nós tivemos uma ótima experiência. E sobre a doença na Europa? Diz macaco, devemos nos preocupar? Só é ruim para quem tem feridas pelo corpo. Depois a gente vê...
que entenda. Aí, se a gente vai conversar depois no particular com você, tá? Mas não esquece que na homeopatia a gente trata os sintomas, né? Então, colhendo esses sintomas, dificilmente a gente sempre vai ter uma forma, né, de tratar, né? Mas será que é melhor se isolar novamente com essa onda de doenças voltando e surgindo novas doenças? Cada caso é um caso, né? Eu acho que assim, a gente tem que enxergar que sempre vão surgir coisas novas, né? E o Covid, ele não vai embora. Vai ser que nem o Que nem todas as pandemias, H1N1, né? Sempre vai ter o seu ciclo, aí ele some, aí ele volta, ele some. Então, cuidados higiênicos a gente vai ter que ter para sempre, assim como já tinha que ter, né? Mas a humanidade estando mais imune como coletividade, a densidade, né, da população de vírus diminui, né? O vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, ele só consegue se multiplicar dentro da célula, ele não tem metabolismo. Ele não a gente também não, né? Todos nós dependemos uns dos outros, mas o vírus ele não consegue se multiplicar se não for dentro da nossa célula. Ele depende do metabolismo da nossa célula. Então, menos gente ficando doente, ele vai ficar bem menos, né? O Ricardo falou, os vírus sempre passam por mutações. Isso aí. Também. A Valéria falou, e a necessidade de tomar medicação nesse momento da pandemia? Acho que o ideal aqui, Valéria, é passar em consulta. Atualmente, passar em consulta provavelmente vai proteger mais do que tomar o gene epidêmico agora, né? A gente está numa outra fase. A gente já não está na fase epidêmica nem de estágio, né? Provavelmente. A gente está entrando aí na imunidade. Então aí começa mais o quadro individual, né? O que a gente está observando é isso. O paciente precisa geralmente de um medicamento mais individualizado. Fazendo uma analogia, a gente está precisando mais reunir o exército do que treinar o exército para o Covid, né? Vamos falar assim, não é bem isso, mas aquele treinamento intensivo para um inimigo só, que a gente estava fazendo aí com o Timão Tartário, já não está tão necessário quanto você ter um contingente maior, né, do sistema de defesa, né, de maneira individualizada. Vamos finalizar aqui. Não, só faltam 3. Eu só não entendi o que o Ricardo escreveu assim, doutor Eduardo, não sem Emil. Ixi. Eu não consegui. A Lourdes falou, concordo com a Cida, deve ter sido pelo seu elogio. A Cida falou, para mim vocês são os melhores, únicos, obrigada. Obrigada, Cida. E pronto. Exagerada como sempre. A gente também te ama, Cida. Tá bom. Então, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela interação. E a gente se vê semana que vem. Até. Beijo, viu, gente? Bom descanso. Bom sonho.